Fala pessoal, professor Marcos hoje com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje trago para vocês um desafio que é um desafio voltado para a elétrica. Então é um desafio de associação de resistores. E vamos à questão que eu vou mostrar a vocês aqui como essa questão, como ela foi elaborada, tá? Então, uma associação de resistores possui uma característica bem peculiar. O resistor da direita sempre tem o dobro da resistência à sua esquerda, conforme figura abaixo. Então, o que a questão está nos afirmando aqui é que essa resistência aqui tem o dobro dessa, e essa tem o dobro dessa, e assim por diante, certo? E aí a gente tem vários resistores. A questão fala assim, ó, o arranjo é composto por 20 resistores. Qual a resistência equivalente entre os pontos A e B? Então, esse desafio consiste basicamente em fazer uma associação de resistores, que é algo simples. Porém, nós temos aqui 20 resistores. E para você sair fazendo, né, a soma dos inversos para 20 resistores é meio complicado. Fazer o MMC e tal são números grandes, certo? Então aqui vai entrar uma questão lógico-matemática, certo? Que é o que eu vou mostrar a vocês como nós podemos fazer. A gente tem assim, ó, que essa resistência aqui é a metade dessa, que é a metade dessa, certo? E a metade até chegando à última, ou a gente pode entender que essa é o dobro dessa, que é o dobro dessa, que é o dobro dessa. Beleza, vamos entender aqui, ó. Se a gente fosse fazer a resistência equivalente, como é que seria? A resistência AB, né, que é a resistência equivalente entre os pontos A e B, é igual ao inverso da soma, certo? Então, isso aqui, deixa eu colocar assim, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 16 mais, e aí eu não vou escrever todos aqui porque vai ficar uma coisa gigantesca, né? E a gente tem esse último resistor aqui, que é 1048,576 vezes 10, faltou aqui 1 sobre, né? Vezes 10, 10 ao cubo. Pronto. Então a resistência equivalente seria tudo isso aqui elevado a menos 1, né? Porque a resistência equivalente é o inverso da soma dos inversos dos resistores, né? Poderia ser visto assim também, ó. Então, 1 sobre RAB é igual a 1 sobre esse somatório, né? Do R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante, certo? Então, o que a gente tem é isso. E agora a gente tem que perceber uma coisa. Percebam, olhem aqui, meus caros alunos. O que a gente está diante aqui é de uma PG, uma progressão, uma PG. O que é uma PG? Uma PG é uma progressão geométrica. Mas como assim uma PG? Percebam que quando a gente está fazendo... a gente montou a questão aqui, mas para eu poder fazer essa soma, perceba que a gente tem uma coisa matematicamente que já é definida. Ó, isso aqui... ele está caindo a metade sempre, né? Então a gente tem aqui uma razão, certo? Então ele sempre está caindo a metade. Então, quando a gente está tratando aqui de progressão geométrica, a gente tem um negocinho chamado Q, que é a razão. O que é esse Q, né? O Q é exatamente o termo posterior dividido pelo termo anterior. Então, vai ser 1/4 dividido por 1/2. Isso aqui é igual a 1/4 vezes 2 sobre 1, né? Fazendo aqui, primeiro pelo inverso da segunda, 2 por 4 vai dar 1 sobre 2. Ah, se eu pegasse nesse terceiro termo aqui, a gente tem o termo 1, 2, no caso aqui o termo 1, 2 e 3. Se pegasse o terceiro pelo segundo também poderia ser, ó, que é igual. Nosso terceiro termo é 1/8, né? Então é 1/8 dividido pelo segundo termo, que é 1/4. Então, fazendo aqui, a gente também teria que Q é igual a 1/8 vezes, no inverso da segunda, que é 4 sobre 1, que também dá 1 sobre 2, simplificando tudo por 4. Então, a gente sabe que nossa razão, ou seja, Q realmente é igual a 1 sobre 2. E essa informação aqui é muito, muito importante, certo? Então, uma coisa que vai ser o que vai nos solucionar aqui, para esse problema, é que nós temos uma soma de elementos que possuem uma sequência, um arranjo conhecido, né? Então, a gente pode utilizar aqui a soma dos N termos de uma PG, certo? Então, fazendo aqui, nós podemos utilizar esse artifício da PG para não precisar fazer
toda essa soma desses 20 termos, que são números gigantescos, para depois fazer o inverso de se achar quem é o valor que a gente está procurando. Então aqui eu vou colocar a soma da PG de n termos, é o nosso A1 vezes Q elevado a n menos 1, tudo isso aqui dividido por Q menos 1. Perceba que a gente tem tudo, né? Nós temos aqui que o nosso A1 é o nosso primeiro termo. Nosso primeiro termo é 1 sobre 2, certo? Então eu vou escrever aqui, ó, A1 é igual a 1 sobre 2, Q também é igual a 1 sobre 2, N, como são 20 termos, N é igual a 20. Pronto. Então vamos substituir aqui, ó. A soma dos 20 termos, certo? Vai ser igual. Tem um detalhezinho aqui que a gente tem que perceber, ó. A gente está fazendo a soma, mas a resistência mesmo é o inverso da soma, tá? Então nós vamos fazer isso aqui e eu posso até escrever logo assim que fica mais correto para a gente entender, ó. A gente pode dizer assim, que a resistência equivalente, que é o RAB, é igual a 1 sobre a soma dos termos, né? Porque é o inverso disso aqui, ó. Isso aqui que a gente está fazendo, essa parte que está dentro desse colchete aqui, isso aqui é a soma. Só que a resistência mesmo é o inverso disso, certo? Então, o que a gente vai fazer é isso, que eu poderia já inverter a fração, deixar assim, ó. Q menos 1 dividido por A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Pronto. Então, agora a gente vai ter a nossa resistência AB. A nossa resistência AB vai ser Q menos 1 é 1 meio, né, que é o Q menos 1 da fórmula, deixar assim, dividido por A1 é 1 meio também, vezes Q é 1 meio, Q elevado a N, N é 20, então é 1 meio, vou botar aqui 1 meio elevado a 20 menos 1. Pronto, aí você vai ficar, meu Deus, e agora como é que eu faço esse negócio aí manualmente, sem pegar em calculadora? Vamos aqui, pessoal, não é difícil, ó, vou mostrar pra vocês. RAB vai ser igual 1 meio menos 1. 1 meio menos 1, você pensar, quanto é 50 centavos menos R$1? Dá menos 50 centavos, você fica devendo meio, né? Então pode dizer que isso aqui é menos 1 sobre 2. Aqui embaixo a gente tem 1 sobre 2 também, certo? E aqui é onde vai ficar, ó, é a hora do show da questão. Porque a gente tem 1 sobre 2 elevado a 20. 1 sobre 2 é 0,5. Se esse número é elevado a 20, a gente até, a própria questão já mostra aqui quanto é, ó, 1 elevado a 20. É isso aqui, é 1048,576 vezes 10 ao cubo. 1.048.576.000, certo? É esse número. Então, quando a gente fizer esse número aqui, ele vai dar um número tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente vai considerar ele como zero, de forma para simplificar. Porque se você fizer isso aqui, essa divisão vai dar um número 0,000000000, e lá na frente vai dar um 9. Não sei nem se a quantidade de casas está certa aqui, mas é um número muito pequeno mesmo. E isso aqui para a gente vai ser indiferente, certo? Então, a gente já está chegando aqui quase no final da questão, ó. RAB vai ser igual. Quanto é menos 1 meio dividido por... Vou até fazer assim, ó. Menos 1 meio. E aqui embaixo a gente tem 1 meio vezes menos 1. Então também dá menos 1 meio. Então, o nosso RAB, menos 1 meio por menos 1 meio, dá 1 ohm. Certo? Então nós chegamos aqui à nossa resposta final, que é 1 ohm. Então, uma resistência em que nós temos 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, em paralelo, até chegar nesse número aqui, tem 20 resistores, que é 1.048.576.000. Esse equivalente todinho vai dar 1 ohm, certo? Não é 1 kΩ. E um detalhe importante, pessoal, para você perceber, sempre que for fazer uma resistência em paralelo, é que o equivalente dessa resistência em paralelo tem que dar sempre menor do que o menor resistor. Então, o nosso menor resistor é 2. Então, a nossa resistência equivalente tem que dar menor do que 2, que no caso aqui deu 1. Então, espero que você tenha gostado desse exercício que eu criei especialmente para vocês aqui do canal. Não esquece de deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado e receber logo os primeiros vídeos em primeira mão. Quero que vocês tenham muito sucesso. Até o próximo vídeo e valeu, tchau!